muito bem-vindo ao Dane-se. Se você já se inscreveu no canal, muito obrigada. Se você ainda não fez isso, já aproveita e se inscreva. Deixa seu like, seu comentário. E se você está pensando em largar tudo para viver da sua arte, calma. Ou viver da sua influência, calma, alecrim dourado. Analisa primeiro, antes de fazer essa grande mudança na sua vida. Assiste primeiro esse episódio do Dane-se e depois você toma a sua decisão, tá? Porque hoje eu estou recebendo aqui no Dane-se a Ana Paula Passarelli, conhecida como Passa. Ela é criadora da Toast, que é uma agência de marketing de influência, e da Brunch, uma agência Creators First de influência de verdade. Passa, obrigada por ter aceitado o meu convite. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, delícia. Muito feliz de estar aqui com você. Que bom, obrigada. Que bom. Assunto do momento. Todo mundo quer ser influenciador. Na verdade, todos somos influenciadores e todos somos influenciáveis, né? E aí acho que o negócio começa a desandar, porque uma coisa é você ter seu trabalho, outra coisa é você resolver viver disso como influenciador das redes sociais. Que é meio confuso, né? É super confuso, mas se a gente olhar hoje pra criança, sabe aquela pergunta que faziam pra gente, que é... O que você vai ser quando crescer? E a gente dizia, médica, professora. Hoje, o jovem e a criança tá respondendo, quero ser influenciador. Ou youtuber, né? Tinha a coisa do quero ser jogador de futebol. Não, ser influenciador e criador de conteúdo já ocupa o primeiro lugar. Nas profissões que as crianças querem ter quando crescer. Já tem crianças que acabam criando conteúdo e começam a se desenvolver, inclusive, nessa etapa da vida. O ponto que você colocou aqui, que para mim acho que é o mais importante da gente conversar, Anne, é o quanto isso é, de fato, um negócio e o quanto isso pode ser considerado uma fonte de renda, um desenvolvimento empreendedor, né, e construir isso como a sua carreira para o futuro, e o quanto isso pode ser uma ilusão. Porque a gente está falando de números muito grandes. Pensa o tamanho do Brasil. Né? No Brasil, hoje a gente tem mais de 20 milhões de influenciadores. Pensa comigo, a gente está falando de 13% da população online. Se considera influenciador. Tá? É muita gente, não é? E essa galera ganha dinheiro? Temos dados para isso, tá? A gente acabou de entregar o resultado da pesquisa Creators e Negócios que a Brunch faz junto com o YouPix. É um mapeamento que a gente já faz desde 2019 para entender um pouco da Creator Economy, né? E como os criadores estão amadurecendo nos seus negócios. E a gente começa a entender assim, quanto que ele está ganhando? Hoje a gente tem quase 70% dos criadores ganham até R$5.000 por mês. Ou seja, gente, R$5.000 por mês, vivendo uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim, grandes centros, você não sobrevive com R$5.000 por mês. Isso que a gente está falando ainda de faturamento, eu não estou falando de prolabore. Sim. Né? Então, pensa que você está trabalhando de maneira... Você emite uma nota fiscal para prestar um serviço. A gente está falando ainda de R$5.000, até R$5.000 de faturamento. Isso quer dizer que você ainda tem que pagar seus impostos, você tem que pagar seus custos fixos e então retirar seu prolabore. Então, é bem calma lá, não é assim um universo infinito de dinheiro. A gente está falando de um mercado que hoje movimenta bilhões. Sim, a gente está falando de um mercado que movimenta bilhões. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está falando de uma hiperpopulação de influenciadores, 20 milhões de pessoas que disputam por esse dinheiro e que não é pouco, né? E se a gente pensar como que você vai se destacar nesse mercado que tem tanta gente, tem que ser profissional, tem que se adequar às regras publicitárias, tem que fazer a coisa direitinho, senão não vai ter espaço. Você falou de regras publicitárias, isso para mim, falou, não, me dá uma preguiça, eu confesso para você assim, gente, sério, eu podia estar ganhando dinheiro talvez com rede social, muita gente fala, nossa, Anne, você não ganha dinheiro. Não ganho dinheiro com rede social, gente, não ganho, mas sabe por quê? Preguiça. Eu tenho preguiça de ficar alimentando e postando e virando refém, escrava de uma rede social. Ah, não, tem que postar. Esse é o segredo, ficar postando enlouquecidamente, porque a sensação que eu tenho é que às vezes isso pode virar uma casca de banana. Sabe quando você, nessa ânsia de ter que postar, às vezes você posta uma besteira, uma idiotice e acaba sendo cancelada por isso, né? Então, você assim, tem toda a razão. Cuidado com o que posta, né? Sem dúvida. Quando a gente olha para constância, ela não necessariamente quer dizer consistência. Então, alguém que posta todo dia pode ainda não ser consistente. Ela pode postar, por quê? Porque ela virou um refém do algoritmo. Então, ela acha que é só assim que ela vai continuar, entre aspas, relevante.
Mas eu gosto muito mais da palavra consistência, porque aqui a gente está falando de construir isso em torno de uma carreira que é sólida, um negócio que é sólido e que não pensa só na criação de conteúdo plataformizado, que a gente chama, né, que é criar conteúdo para uma plataforma, e pensa num negócio como um todo. Então, você como empreendedor. Então, seu negócio vai ter produtos que, por um acaso, um deles é criar conteúdo para a internet. E isso demanda tempo também, né? Também. Não é de um dia para o outro. Se você pensar, quando a gente fala de gestão de tempo, né, os memes dizem assim, todo mundo tem as mesmas horas da Beyoncé, né? Não é bem assim quando a gente está falando de criação de conteúdo. Até porque a gente tem um desafio continental, um país imenso, uma superpopulação de influenciadores e que, claro, isso representa a própria desigualdade do país, né? Tem criadores que não chegam a ganhar R$500, R$200 para fazer um conteúdo, enquanto do outro lado você tem criadores que hoje recebem milhões de reais para fazer publicidade, às vezes de casas de aposta e tantos outros produtos que a gente tem hoje que precisam de regulação específica para que os criadores continuem fazendo publicidade sobre isso. Sim. Deixa eu só fazer uma correção aqui, gente, que eu falei, ganha R$5.000 e não dá para sobreviver em grande cidade. Dá para sobreviver, vamos lá, tem muita gente, tem muito brasileiro sobrevivendo, sustentando a família inteira, o mês inteiro, com bem menos do que isso, né? Mas aí a gente está falando, às vezes, de uma pessoa que fez odontologia, que fez medicina, que estudou, que fez uma faculdade, que investiu na faculdade, que os pais investiram na faculdade, que de repente resolveu largar tudo para ganhar R$5.000 por mês, quando poderia estar ganhando muito mais, né? Trabalhando muito mais e ganhando muito mais. Então, acho que é nesse sentido. E o ponto fica muito nesse lugar de novo, né? R$5.000 de faturamento não é o salário. Ainda tem todos os outros custos que precisam ser considerados quando você emite uma nota fiscal, né? Você não tem um CLT ali. Ainda que ser influenciador digital tenha Código Brasileiro de Ocupação, tá? Que é o CBO, um código que vai na carteira de trabalho quando você é registrado para ser um funcionário CLT dentro de uma empresa. Tem lá já o influenciador digital. Já tem, Já tem. Acho que tem uns 4 anos que esse CBO já existe. E aí tem na carteira de trabalho o influenciador? Já tem empresas que contratam influenciadores digitais. Qual que é a premissa dessa profissão quando você trabalha dentro de uma empresa? Você vai ser um tipo de profissional de comunicação que ajuda a marca a construir a reputação e os conteúdos online e fazer gestão de comunidade disso. Assim como você faria para você mesmo, né, quando você quer criar conteúdo, fazer isso para uma marca. Já tem isso, já tem empresas que contratam. Isso é uma profissão, sim, do futuro, porque a gente está falando de comunicação no final do dia, né? A gente não está falando só de internet. A gente está falando da habilidade de influenciar alguém, de conseguir levar alguém com você sobre um determinado assunto. Olha, convencimento. A gente falar de o quanto, olha o meu produto que eu tenho para te oferecer e o quanto você também está ali trabalhando no convencimento desse cliente para conhecer esse produto ou serviço, né? Estamos no Boteco do Tunico. O Boteco do Tunico é um lugar orgânico, aberto. Começou a chover, uma chuvinha delícia aqui em São Paulo. Passa, a gente está falando de uma agência Creators First, que é a Brunch de influência de verdade. Também. Que é onde você trabalha. E aí eu quero te perguntar, Passa, o que é uma influência de verdade? Já que agora já tem até na CLT, já tem lá o influenciador, o que é fazer uma influência de verdade? É um ótimo tópico quando a gente pensa nos números que a gente tem hoje no Brasil. Quando eu falo que é uma agência Creator First, a gente está falando de uma agência que olha o criador não como um produto de prateleira, mas como cliente. Hoje, quando a gente olha para o cenário de agências de influência, geralmente o criador ele é um casting, né? Então é uma agência que tem um casting de influenciadores. Na Brunch, ele é meu cliente, ele não é meu casting. Então, toda a minha premissa, as minhas áreas, a minha equipe, ela é contratada para atender esse criador no desenvolvimento do negócio dele. Então, é uma agência que oferece um parceiro de negócio para desenvolver cada vez mais esses influenciadores. E é daí que parte a influência de verdade. Entender que a tua influência tem peso, tem consciência e responsabilidade. Quando você entende que influência vai ser o motor do seu negócio, você tem que fazer isso de maneira responsável. Então, a agência ajuda e acelera o desenvolvimento desses negócios dos criadores que querem construir uma transformação social e econômica em torno do projeto que ele tem de criação de conteúdo. Então, de maneira palatável, quando a gente pensa em influência de verdade, a gente está pensando em responsabilidade. A gente está lembrando as pessoas que, independente do número de seguidores que você tem, você precisa ser responsável com o que você faz. Porque às vezes é um vídeo que tem 50 views no YouTube
consegue impactar e levar alguém a tomar uma decisão sobre a vida dela, que às vezes até um vídeo de 1 milhão de seguidores não consegue. Mas porque a gente está falando de mensagem, de reputação, de reconhecimento que a gente tem quando a gente segue alguém. E são cuidados que a gente precisa tomar. Por isso que a palavra responsabilidade, ela contorna tudo que a gente fala sobre verdade. Estou falando que o nosso boteco é vivo? Eu amei que você falou sobre responsabilidade. Sabe por quê, Passa? Porque eu acho que esse é o diferencial do novo influencer. Porque a sensação que eu tenho é que todo mundo faz merchan ou propaganda de qualquer coisa. Enquanto essa marca está te pagando, você está ali falando bem do produto. A partir do momento que a marca não está mais te pagando, 2, 3 meses depois, a pessoa até esquece que recebeu dinheiro há pouco tempo daquela marca e começa a falar mal, às vezes até com uma forma, olha, não está me pagando mais, então eu vou falar mal de você. E aí é que entra essa... Não vou falar da nova geração, né? Tanta geração Z já está carregando um monte de responsabilidade. Mas a galera tem consciência dessa responsabilidade? Eu vou voltar lá no tópico de profissionalização e da regulação publicitária, porque quando a gente olha para 20 milhões de influenciadores, é claro que a gente está falando de níveis de conhecimento sobre o que é essa profissão de maneira muito distinta para todo esse grupo. Tem pessoas que já criam conteúdo há mais de 15, 20 anos. E tem muita gente, mais da metade, Anne, começou a criar conteúdo na pandemia. Sabe por que começou a criar conteúdo na pandemia? A gente teve um marco bem importante do ponto de vista econômico durante a pandemia, especialmente em agosto de 2020. Foi o maior índice de desemprego que a gente já vivenciou no Brasil. A gente está falando de pessoas que não podiam, perderam seus empregos porque não tinha comércio, né, para poder atender a população, e pessoas que não tinham, a partir do momento que ficam desempregadas, não têm o que fazer, porque o mercado não está contratando nesse período. O que essas pessoas começam a fazer? Ele tem um perfil no Instagram com 2 mil seguidores. Eu vou tentar fazer publi para as marcas, ganhando um produto, sei lá, a marca vai me mandar um pacote de sabão em pó, já está valendo. Tá valendo. Vai me pagar R$100? Tá ótimo, já pago o boleto da internet. E dessa maneira que a gente começou a ver o cenário que a gente tem hoje, que 1 em cada 5 influenciadores é informal, não tem nota fiscal. Tá? Então, às vezes recebe com produto, recebe com RPA, que é um documento que a gente emite para poder fazer recebimento de pagamentos, recebimentos de empresas no geral. Eu estou falando de uma informalidade muito grande e de uma densidade muito grande desse grupo que tem diferentes percepções do que é ser profissional. Qual que é o desafio hoje do mercado como um todo? É atuar na profissionalização desse mercado, para que a gente tenha uma régua sendo elevada e que todo mundo beba dessa fonte maravilhosa que eu trabalho com comunicação digital. É a comunicação do futuro, é a comunicação do presente, sem dúvida, mas a gente precisa sim que as pessoas se profissionalizem e entendam a responsabilidade que tem um post na internet. Às vezes um vídeo que foi postado de maneira muito autêntica pode acabar com a vida de uma pessoa. A gente já viu isso várias vezes. Né? Ela postou sem um mínimo de filtro e aquilo acabou prejudicando a carreira dela como um todo. A gente já viu várias pessoas sendo demitidas por posts que fizeram na internet, sem antes entender assim, será que eu posso postar isso? Então, tem várias camadas, mas no final a gente está falando de profissionalização, a necessidade basal desse mercado em profissionalização. É porque a gente sempre fica buscando o maior número de views, né? E de repente você pega, será que eu posto isso aqui? Ninguém vai ver. Vai, amor, entendeu? Sempre tem alguém vendo. Lógico que vai ver, sempre vai ter alguém vendo. O quanto evoluiu? Se a gente pensar, né? Você falou, tem 10, 15 anos, já tem gente trabalhando com... O quanto a gente evoluiu nesse mercado? Como esse papel, essa profissão de influenciador foi evoluindo nesses últimos anos? A gente tem papéis diferentes, tá? Se a gente olhar os últimos 20 anos... Ali no início dos anos 2000, a gente tinha uma figura até já saudosa, que é o blogueiro, né? Eram as pessoas que tinham blogs, sejam dentro de portais ou dentro do antigo Blogspot, né? Só que os 40 a mais lembra dessa, né? Então, você tinha o blog. O que é o papel do blog? O blog ele é um lugar onde você emite sua opinião sobre algo. Você tem que ter especialidade para isso? Não. Você só emite sua opinião, assim como um colunista de jornal. A diferença é que a gente passa a ter essa comunicação não mais mediada por um veículo. Antes, você precisava ser colunista de uma revista, para então a sua voz ser ouvida.
Agora você pode criar uma página na internet de maneira gratuita e pronto, você já começa a emitir sua opinião. A gente tem um salto temporal ali, que são os YouTubers. E você sabe por que o YouTube pegou tanto no Brasil? Mais muitas vezes do que outros países, e principalmente naquele momento que a gente tinha ali por volta dos 2010, mais ou menos, porque o YouTube estava em português. O Brasil é um país que não fala inglês e que não compreende o idioma ainda. Ainda a gente está falando de 5% da população só que entende o idioma e que consegue falar fluentemente. E a gente tinha uma plataforma que tinha mais acessibilidade para as pessoas, porque se ela está no meu idioma, fica um pouco mais fácil eu conseguir entender e compreender como eu subo esse conteúdo online. E tem um marcador temporal bem importante do YouTube, que foi o acesso à internet banda larga. Se a gente não tivesse banda larga, também não teria YouTube daquele jeito, porque os 40 mais vão lembrar, né? Como era difícil assistir um vídeo na internet antes do banda larga. Pensa numa internet de escada, era quase impossível assistir um vídeo ou ouvir uma música. E a banda larga ajuda a gente nisso. Mas, Anny, teve um marcador muito importante que fez a gente chegar no momento que a gente está hoje, que foi esse aparelhinho que está aí na tua frente. Celular. Tá? Que é o celular. O celular com acesso à internet, com os pacotes básicos que o pré-pago já tem. Um pré-pago te dá acesso ilimitado ao Facebook, por exemplo. Por isso que de 2015 foi um pico, um auge do Facebook, porque a gente tem ele disponível gratuitamente em qualquer celular. Quem está assistindo vai lembrar que tinha uma versão chamada Facebook Lite, que era uma versão para quem tinha celular com menos memória, que ocupava menos espaço no celular, para que você guardasse mais fotos e não tantos aplicativos. Ou seja, a gente está falando de um momento em que criar conteúdo no celular torna qualquer pessoa com esse aparelho na mão um possível influenciador. E aí a gente tem os criadores de conteúdo, que são as pessoas que aprenderam que isso daí não é só um canal de comunicação, uma ferramenta de trabalho. Então você tem aplicativos de edição, você salva foto e edita toda a sua foto, você grava e edita seu vídeo, você faz tudo através do celular. A gente estava conversando ali nos bastidores, a Elaine vai precisar viajar e não vai levar o computador, mas ela vai conseguir ficar um dia todo trabalhando pelo celular. Por quê? Porque ela é uma ferramenta de trabalho hoje. Sim. Você consegue executar suas tarefas, hoje quem trabalha com comunicação digital pelo celular. Então, você vai vendo que tem personagens, né, diferentes, lá desde a blogueira até hoje o criador de conteúdo. Existem marcos tecnológicos, são acesso à internet, que foi mudando, o acesso a ferramentas, que foi mudando, mas principalmente a mudança clara de visão de que isso agora é trabalho. Trabalho. Ele não é mais só uma expressão de identidade. Você não posta foto só porque você gostou. Você conta uma história, né? Você está construindo uma carreira. Aquilo é um pedaço, um elemento que conta a sua trajetória. Então, se tornou uma ferramenta de trabalho para a maioria das pessoas. E aí, para quem está querendo viver da sua influência, né? Vamos lá, viver da sua arte. O que o novo influenciador precisa ter? Pensa aqui, de novo, eu falo dessa competitividade que a gente tem. A gente precisa de profissionalismo. Uma pessoa que sabe não só fazer muito bem o seu trabalho e o seu conteúdo, mas uma coisa que eu chamo de decoro profissional. Ou decoro corporativo, que é saber entender as dinâmicas corporativas, as dinâmicas de relações de negócios. Porque não adianta só você, por exemplo, bater na porta de todas as marcas e pedir para fazer publicidade com elas. Se você não sabe quais são os objetivos dessa marca, o que ela está construindo de negócio, se o seu perfil é o perfil que essa empresa precisa. Ter essa visibilidade de negócio, Anny, para mim, acho que vai ser o grande diferencial dos criadores do futuro. Que é saber fazer bem conteúdo é default, tem que saber. Agora, saber se portar, se posicionar diante de uma relação de trabalho, isso vai ser o diferencial no dia a dia. Porque tem muita gente querendo viver da sua arte digital, da sua criatividade, mas poucos estão se especializando nos bastidores, no trabalho que dá fazer toda essa arte acontecer. Olha quantas pessoas têm trabalhando aqui. Sim, exatamente. Inclusive de profissionais que não estão na frente das câmeras, que estão por trás das câmeras, né? E que aí você abre um leque de profissões, novas profissões, com oportunidades incríveis também, né? Para quem está começando. Exato. E buscando. Você tem que pensar, a gente tem dezenas de pessoas aqui. Então, o trabalho da criatividade, ele não é necessariamente só o trabalho do front da câmera. Sim. A gente tem muitas outras carreiras que podem ser desenvolvidas e que são tão importantes, prestigiadas e necessárias quanto quem coloca o microfone. No lapela. Mas você percebe que
muita gente, durante a pandemia, né, desemprego e tudo mais, começou a trabalhar com rede social e achou ali uma forma de ganhar um dinheiro. Existe um retorno para tipo, vou voltar para a CLT porque isso aqui me dá mais conforto, porque rede social não está me dando o dinheiro que eu preciso, é muito instável, um mês tem, outro mês não tem. E tem uma volta ou não? A galera está realmente descobrindo a rede social, Instagram, YouTube e ficando lá? A gente tem que lembrar por que o brasileiro empreende. Ele não empreende porque ele é ensinado a empreender desde o começo da trajetória educacional dele. Ele empreende porque ele precisa sobreviver de alguma maneira e ter dinheiro, porque ele precisa se manter. Então, se a gente parte desse princípio que ele empreende para sobreviver, o que a gente viu durante a pandemia, que foram os influenciadores pandêmicos, né, que nascem nesse período de pandemia, criando conteúdo como uma maneira de sobrevivência, a gente tem sim um retorno, tá? A pesquisa que a gente lançou mapeou que tem muitos... Hoje, 2 em cada 3 criadores está passando por alguma sobrecarga ou teve burnout no último ano. Isso porque a gente está falando de exposição da vida pessoal, a gente está falando dessa dependência algorítmica. E se a gente entrar, tem tanta coisa que faz com que a gente fique tão sobrecarregado emocionalmente como criador de conteúdo que assim, a gente ficaria horas aqui falando só desses desafios. Mas se a gente olhar para essa sobrecarga emocional, esse é o principal motivo que tem feito criadores voltarem. É óbvio que o dinheiro também está pegando, porque eles não estão conseguindo fazer isso virar de fato um negócio. Lembra que a noção de empreendedorismo do brasileiro, geralmente, ela parte da sobrevivência e não da visão de longo prazo. Então ele viu que não, isso aqui não vai dar para mim, ele começa a voltar para os espaços de CLT, ou mesmo fazendo outros trabalhos. A gente mapeou que esse ano, inclusive, foi um marco bem importante do influenciador CLT, que é o influenciador que ele trabalha numa empresa, vamos supor, como atendente de balcão, ou ele é um vendedor, mas que aos finais de semana e nos outros, ele continua criando conteúdo, continua fazendo publicidade como renda extra, continua fazendo isso como uma maneira de se expressar, mas deixou de ser renda principal, né? Hoje só 1 em cada 3 criadores vive só da renda como criador de conteúdo. Os outros 2 não, os outros dependem de outras fontes de renda. Que loucura! Então, assim, se fosse para começar, a sugestão seria: permaneça no seu trabalho, não mude nada. Sem dúvida. E começa a trabalhar essa coisa da influência das redes sociais como uma renda extra. Acho que tem... E testa, né? Acho que tem 2 coisas importantes aqui. A primeira delas é, se você é um bom profissional dentro de uma área de atendimento, às vezes vale muito mais a pena você entender redes sociais como um processo transitório. E o que é isso? É entender que redes sociais vão te ajudar a acelerar a sua carreira, a alcançar um novo patamar, porque você vai começar a expressar, mostrar como que é o seu dia a dia, contar um pouco do que você sabe, se posicionar como autoridade. Isso ser um recurso para acelerar seu desenvolvimento profissional e não para você se tornar um influenciador digital full time. E o outro caminho se é isso que você quer, ser um influenciador digital, se preparar financeiramente, porque a gente está falando de empreendimento, né? Você vai criar um negócio, você precisa de caixa, você precisa organizar um plano de negócios, você precisa criar um bom contexto de apresentação pelo qual você está criando conteúdo para você se diferenciar dos demais, lembra? 20 milhões de influenciadores, você vai competir com muita gente. Você tem que apresentar um diferencial, porque senão você vai ser mais um e não vai conseguir apresentar diferencial nenhum. Isso vai fazer você se frustrar e você vai querer voltar de volta para o seu CLT mesmo. Então, acho que os 2 caminhos são válidos e são importantes. Eu gosto do caminho transitório porque lembra a gente que influência é uma habilidade, um soft skill. Influência não é uma coisa que você só tem se você tiver um perfil no Instagram, no LinkedIn. Influência está aí na vida de todo mundo há milênios, está aí, né, desde a Bíblia. Olha lá quanto tempo a gente já fala sobre influência. Então, você não está falando de uma coisa recente. É uma habilidade, a gente tem que desenvolver essa habilidade anyway, independente do local que a gente está fazendo isso, seja no Instagram
Ou numa vida, né? Numa gestão de pessoas, na gestão do seu negócio. Cachorro latindo no fundo, a gente lembra, até o cachorro latindo sem ver, a gente já sabe que o cachorro pode ser um bom influente, inclusive. Você provavelmente, se tem cachorrinho, já tá olhando para ele e falando, nossa, será que tem da água, será que tem da comida? Já vai comprar comida do cachorro e tudo mais. Mas é tão legal, né? Ser influente, empreender. Agora eu sou dona do meu nariz, faço o meu horário. Nossa, posso viajar a hora que eu quero. Amor, não é assim, não. Te dá uma saudade da CLT, às vezes. Eu tenho saudade da CLT. Eu tenho saudade. E aí a gente sabe que hoje nenhum lugar é tão instável. A gente sabe como que que país a gente vive também. A gente é óbvio que a gente sente saudade de uma estabilidade. Isso vai acontecer em qualquer momento empreendedor. Mas é muito também entender, Anne, características pessoais de comportamento. Se você é uma pessoa que gosta de ser inventiva, gosta de ter autonomia, muitas vezes voltar para esse lugar onde você vai só cumprir ordens e não vai conseguir empreender, vai ser difícil. E a gente, quando fala de CLT, a gente também pode falar de empreender. Porque tem o intraempreendedorismo, né? Você pode, dentro de uma empresa, conseguir estabelecer a sua autonomia. Mas a gente sabe que isso ainda é bastante incipiente no mercado corporativo. Ainda são poucas as empresas que permitem o influenciador intraempreender. Então, às vezes depende um pouco de avaliação comportamental. Muita terapia também é entender o quanto você se adapta a esses formatos. Então, se você gosta de autonomia, empreender é um caminho. Se você não gosta de autonomia, não é uma coisa que faz você brilhar os olhos, talvez o trabalho em equipe colaborativa, né, dentro de uma empresa, possa fazer mais sentido. Márcia, eu queria que você falasse mais sobre a saúde mental dessa galera. Eu sei que você já falou um pouquinho, e você até falou, a gente poderia ficar aqui falando horas. A gente não vai falar horas de saúde mental, porque a gente sabe que tá todo mundo meio doente, né, gente? Vamos lá, ninguém tá normal, tá todo mundo numa questão, né, de saúde para resolver, questão de cabeça, e haja meditação, e haja gotinha, e haja floral, haja terapia, muita coisa. Mas essa pressão, essa coisa do algoritmo realmente suga muito a energia de todo mundo, né? Suga porque a gente se compara demais, né? Então, vou dar um exemplo, um exercício muito prático para a audiência que está acompanhando a gente aqui. Se você entrar no perfil da Anne lá no Instagram, a primeira coisa que você vai olhar é o número de seguidores que ela tem. Pois é. Se a gente fizer esse teste entre a gente entrar em um perfil, a primeira coisa que a gente olha no perfil de alguém é o número de seguidores que ela tem. Mas eu posso te falar um negócio? Recentemente eu tentei fechar uma parceria com uma marca de roupa. E aí eu achei interessantíssimo, eu achei maravilhosa a resposta da pessoa. Falou assim, Anne, a gente está focado em influenciadores menores, com menos número de seguidores. Eu falei, nossa, a gente fica ali, se degladiando para aumentar o número de seguidor, quando as empresas estão procurando cada vez mais o mercado nichado. Mas a Anne fala de moda, a Anne fala de moda, a Anne fala de corrida, a Anne fala de maternidade, a Anne fala dos filhos, a Anne fala de tanta coisa, a Anne fala do dane-se, a Anne fala de... Que às vezes o meu público não é nichado, eu falo de tudo e não falo de nada, a verdade é essa. Então assim, e aí eu entendi, e aí vai a minha pergunta. Então o ideal seria realmente você buscar um nicho, né, para você trabalhar. O nicho é importante, lembra da competitividade? Então, quando você identifica um nicho e você consegue resolver o problema desse nicho, sim, a gente tem uma boa solução e você tem um diferencial de mercado. O que a gente tem que lembrar é que também, às vezes, a busca das marcas por esses micro-influenciadores, que eu não gosto de chamar de micro, porque isso associa a ideia de que influência ela pode ser grande ou pequena a partir do número de seguidores. Sim, e não é bem assim. Né? Tem um negócio chamado engajamento, que às vezes vale muita coisa. E às vezes essa busca por influenciadores, entre aspas, nichados e micro-influenciadores, ela está muito mais associada em não remunerar essas pessoas para entregar conteúdo e mais fazer uma troca, uma permuta. Que tá tudo bem, a gente sabe que isso é parte do jogo, mas num mercado desse tamanho, que está informal, isso vai começar a criar arestas, isso vai começar a criar problemas, que é isso, você começa a ter pessoas que são altamente capacitadas, profissionais que não conseguem se realocar, não conseguem construir um bom negócio. E isso volta lá na saúde mental, isso vai impactando as pessoas profundamente na relação que ela está construindo com a própria carreira. Ela aprendeu o quê? Ela precisa ter seguidores. Aí ela foi lá, batalhou, criou conteúdo e criou uma comunidade de milhares de pessoas. Aí, de uma hora para outra, as marcas param de trabalhar com perfis como o dela e começam a fazer permuta com perfis menores. Ela pensa, pera, e agora? Para onde eu vou?
essa é a grande dificuldade, Anne, da gente ter aprendido que empreender na internet tem que ser feito dentro de casas alugadas. O que eu chamo de casas alugadas? As plataformas. Então, um perfil no Instagram, uma casa alugada. O proprietário pode pedir para você sair a qualquer momento. E aí? Quando você sair, você não tem como levar sua comunidade com você. Sim. Então, quando você sair, você tem que deixar o teto, você tem que deixar as paredes, você tem que deixar tudo. Deixar os móveis, toda a decoração que você fez, você tem que levar embora, deixar. E você vai embora sozinho, com uma mão na frente e outra atrás. Então, um dos desafios que a gente tem evidenciado para os criadores e ajudado eles a resolverem é que a gente precisa criar casas próprias. Seja uma newsletter, seja um site, mas o princípio de tudo está no banco de dados. Você tem que ser dono do dado da sua comunidade. Você não pode depender de uma plataforma para conseguir acessar a sua comunidade. Porque a qualquer momento essa plataforma pode sair do ar. A gente já viu, inclusive, esse ano uma situação bem parecida. A plataforma que foi tirada do ar do Brasil e que as pessoas perderam aquela comunidade, né? Então, é muito importante olhar para as casas próprias. Porque a casa alugada ela pode ser muito importante para você começar, porque ela te dá uma margem de custo muito baixa, mas no longo prazo, o banco de dados é o ouro que você vai ter para o seu negócio, né? E não só o seu número de seguidores. Esse, de fato, é um número que pode sumir assim, ó, a qualquer momento. Tá vendo, gente? Dá trabalho esse negócio. Você precisa de dinheiro, você precisa de saúde mental. E aí é realmente um trabalho de formiguinha. A diferença entre inspiração e aspiração. Como que a gente entende dentro desse mercado? Quando a gente olha para a internet, qual é a beleza dela? É a gente poder encontrar alguém que se parece com a gente. Né? E é aí que nascem as comunidades. Então, a gente vivia muito um cenário de aspiração, onde eu preciso olhar para um modelo de inspiração, um modelo que eu quero atingir, que nunca vai ser atingido, mas que aquilo de alguma maneira me inspira. Mas esse lugar da aspiração é sempre assim, eu nunca vou ser isso. Por mais que eu tente. E ele é muitas vezes até violento com a gente, porque a gente tenta e nunca vai conseguir. Virgínia e Deolane. Não tem condições. Vamos lá, gente. E aí quando a gente olha para a inspiração, é você perceber que a internet é um catalisador disso. É encontrar pessoas que você, olha, ela se parece comigo e tá dando certo para ela. Ela tá conseguindo desenvolver, ela tá conseguindo fazer. E eu posso me inspirar nesse modelo para conseguir também fazer o meu acontecer. Então, para mim, acho que a grande diferença quando a gente fala de aspiração e inspiração e que a internet potencializou é a nossa capacidade de criar comunidades reais. Comunidades onde a gente pode se ver, a gente pode conversar de igual para igual. Coisa que quando a gente adota só modelos aspiracionais, são quase impossíveis de atingir. E aí eu quero te perguntar outra coisa, então, já vindo nesse, né, você olha para uma pessoa e quero chegar lá, mas no fundo você sabe que nunca vai chegar. E aí eu falei da Virgínia, eu falei da Deolane, assim, porque é uma coisa de ostentar, né, de mostrar nas redes sociais o que ganha, o que compra, o que consome. Até que ponto isso é saudável para o outro lado que está assistindo e que sonha um dia chegar lá, mas que a gente sabe que no fundo dificilmente vai chegar. Brasil, Anne, é o país mais influenciável do mundo. Isso não é um dado que a gente deveria estar comemorando tanto. Tá? Por quê? Porque a gente está falando que o fato de o brasileiro ser um povo muito influenciável é porque hoje ele acaba acreditando em tudo que chega até ele. E qual que é a maneira hoje que o brasileiro acaba se informando sobre notícias da sua cidade, sobre o que acontece na sociedade? Hoje ele busca nas redes sociais. Ele não busca mais hoje num jornal, na TV, nada disso. Ele recebe no WhatsApp, né? Ele recebe no grupo da família, fiquei sabendo, e aquilo se torna verdade na vida dele. Então, assim, pra gente, enquanto a dificuldade que a gente tem acesso e penetração de educação midiática, e que basicamente a educação midiática, é você saber o que é verdade e mentira do que aparece para você, né? Não tem muito segredo. Mas a dificuldade que hoje a gente tem diante do cenário de construção de fake news, inteligência artificial criando imagens que a gente fica, nossa, será que isso é verdade ou não? A gente tem uma dificuldade de educação midiática muito grande. Logo, é uma população muito influenciável. Logo, a gente tem muita dificuldade para entender se aquilo que chega até a gente é, de fato, uma notícia boa.
E aí, quando a gente vai para esses índices de vou compartilhar toda a ostentação da minha vida, vou compartilhar todas as coisas que eu tenho comprado, a gente volta lá no tópico do começo da conversa sobre responsabilidade, que é, se eu tenho uma população sem educação midiática e que compra tudo que vê, qualquer pessoa que começar a publicar qualquer tipo de conteúdo pode acabar sendo um grande influenciador para essa massa que a gente tem. Então, eu volto a falar que quando a gente fala de presente e futuro, é a importância da responsabilidade hoje dos influenciadores, no entendimento de que eles carregam a influência que o país recebe. Então, se a gente quer ter um país melhor, os influenciadores também precisam carregar essa responsabilidade e representar esse contexto mais ético, sério, para que a gente, de fato, veja a diferença no mundo. Porque senão a gente vai continuar vendo pessoas com sofrimentos psíquicos, né, que a gente tem acompanhado muito, cada vez mais tentando atingir um padrão de vida que não vai ser atingido. Não tem como. Assim, a gente tem que lembrar do país desigual que a gente vive e lembrar que essa visão que os influenciadores muitas vezes apresentam, e eu vou falar alguns influenciadores, porque tem influenciadores bons e tem influenciadores que ainda estão em desenvolvimento para serem mais profissionais, precisam ter no dia a dia, precisa ter uma responsabilidade no trabalho que faz para garantir que isso vai dar certo. E aí eu te pergunto, o que as marcas sérias estão buscando nos influenciadores? Porque, de novo, né? Às vezes a marca vai lá, não, vou pegar o pequeno, porque a gente consegue trocar escambo, né? Voltamos ao escambo. Não, né? Você troca, dá uma roupa e você paga com post. Você dá um restaurante, um jantar no restaurante, eu pago com post. Isso é um escambo, gente. Voltamos à era antes da existência de rede social, antes da existência de tanta coisa, né? Deixa eu fazer um parênteses nisso, que é maravilhoso. A gente está nos Estados Unidos, tem um aplicativo, Anne, que é o seguinte. Você baixa esse aplicativo e ele é tipo um Google Maps, onde você vai encontrar restaurantes. Então, assim, onde eu vou jantar hoje? Aí você procura restaurantes da sua região. A diferença é que você está procurando restaurantes que recebem o pagamento em post. Eu vi isso, achei maravilhoso. Como comer de graça na Europa ou nos Estados Unidos. Aí tem isso. E nessa você vai lá, escolhe o restaurante que recebe em post, reserva a sua mesa e você tem o pagamento em post. Você faz um vídeo do conteúdo. Mas antes, claro que o dono do restaurante vai ver quantos seguidores você tem, se você engaja, se você faz sentido para ele receber você ali. Mas eu achei incrível. Diversos critérios, ou seja, a gente já plataformizou, inclusive o escambo. O escambo, a gente já digitalizou o escambo. Já chegou nesse nível, né? Mas aí eu te pergunto, as marcas sérias, né, que querem realmente pagar para ter uma cara ali falando sobre o seu produto, o que essas marcas estão buscando? Que tipo de influência? Importante a gente lembrar que quando a gente faz marketing de influência, ele pode ter vários objetivos diferentes, tá? Então a gente pode fazer marketing de influência, uma campanha para vender produtos. Então, nesse caso, você precisa de influenciadores que te ajudem a construir uma boa narrativa, um bom roteiro para vender produtos. Mas a gente também tem a perspectiva de criar campanhas que ajudem a construir a autoridade da marca. Nesse caso, o influenciador que faz lifestyle não necessariamente vai ser o que vai ajudar nessa campanha, mas aquele que já é autoridade em um segmento vai contribuir muito para a construção do resultado dessa campanha. A gente pode também ter campanhas em que o objetivo é gerar engajamento, que as pessoas recebam melhor essa marca. E aí você precisa de pessoas que conseguem construir engajamento, que tenham comunidades engajadas, e aí sim você vai conseguir atingir resultados. São várias as maneiras como a gente pode medir resultados de uma campanha. Então, é menos a gente pensar que um tipo de influenciador só vai resolver tudo. Isso é uma utopia. Não tem como um influenciador ser o grande, né, ponto alto de qualquer campanha. A gente precisa descentralizar para conseguir gerar resultado eficiente. Mas tem características que vão ser muito importantes no dia a dia e que as marcas têm olhado, que é, o quanto você consegue criativamente ajudar a marca a solucionar o problema dela. Então, quanto o seu conteúdo é capaz de ajudar a marca a atingir objetivos de negócio. Então, qual é o objetivo da marca? É engajar, é vender, mostrar autoridade, é lançar um produto? O quanto você, como criador, consegue ajudar essa marca. Isso, para mim, acho que é um dos tópicos mais importantes. 2, o quanto você consegue reverberar isso dentro da sua comunidade. Então, você posta e as pessoas não se engajam.
Sabe aquele perfil de influenciador que quando posta conteúdo no dia a dia, ele consegue ter resultados? E quando sobe publi, ninguém vê, ninguém engaja, Mas ninguém aí faz também não nada. tem uma coisa meio careta da própria marca e fala, tem que ser assim. Aí muda completamente o estilo do influencer ali, não deixa ele criar do jeito dele. Aí você fala, nossa, claramente tá pago esse post aqui. Eu não vou nem dar like, não vou comentar, não vou nada. Porque é diferente de quando é uma coisa orgânica, né? E aí, porque assim, às vezes um produto super produzido, um vídeo super produzido, não engaja tanto quanto vou pegar meu celular aqui, eu vou abrir, vou gravar, vou falar. Às vezes engaja muito mais do que um vídeo com uma luz bonita, uma coisa, um ângulo bonito. Você fala, nossa, bom, para mim às vezes funciona assim. Verdade. E às vezes a verdade que você está falando realmente vale muito mais do que a beleza que você está falando, sabe? A beleza que você quer mostrar. Então, eu acho que no final das contas é a verdade que vale mais, né? Sem dúvida, e acho que você tocou no ponto que eu ia trazer aqui, que é, não adianta nada disso se você não souber, inclusive, fazer isso com verdade. Quando a gente fala da dificuldade que as marcas têm, muitas vezes, de trabalhar com criação de conteúdo de um criador e acaba roteirizando muito para eles. Não, faça assim, não pode fazer isso, não pode usar vermelho. Tem várias coisas que começa a tirar de você quando aquilo é praticamente a tua autenticidade. E tirar a autenticidade de alguém, tirar a verdade dela na frente da câmera, você está tirando o maior asset que ela pode ter. O resultado vem exatamente dessa autenticidade. A gente costuma dizer, inclusive, que a autenticidade é uma faca de dois gumes, né? Porque ela pode ser uma potência para você conseguir entregar uma mensagem criativa, quando ela pode levar você a um cancelamento. Tudo depende do que você está trazendo nesse dia a dia. Mas essa autenticidade, Anne, ela é necessária. Quando que as marcas vão conseguir manter isso na mesa? Quando o criador também mostrar que ele sabe segurar a autenticidade de maneira segura. Porque nenhuma marca vai contratar um influenciador que vai prejudicar a reputação da marca. Se vai ter uma perda de reputação, ela vai trabalhar com outro influenciador. Isso é um cuidado que marca sempre tem. Construir uma marca é muito caro. Sim. Leva muito tempo. São anos construindo reputação de uma empresa, para que o influenciador acabe, né, destruindo muito disso. Então, esse cuidado com reputação está muito associado à autenticidade, sim, mas à capacidade que a pessoa tem de ser verdadeira, de ser real, de ser próxima, autêntica com a sua comunidade. E aí eu estava te perguntando, eu te cortei, mas eu quero que você volte nessa resposta. Você falou, né, do que as marcas também estão buscando nos influenciadores. Você falou o número 1, você falou o número 2. Quero saber se tem mais números. Tem o 3, o 4, tem até o 100, Anne. Nossa, a gente poderia descer muito aqui, porque a gente falou de autenticidade, Sim. A gente falou sobre a importância desse criador ter pele no jogo. O que eu chamo de pele no jogo, tá? É o criador que consegue sentar com a agência da marca ou com a própria pessoa que trabalha na marca e desenhar juntos a estratégia, desenhar juntos a solução. E não o criador que só recebe um briefing e faz tudo que mandam. A gente tem visto que os criadores que conseguem se diferenciar e conseguem ter sucesso, tanto do próprio negócio, né, quanto financeiramente, são aqueles criadores que começam a ter uma pele no jogo. Ele, assim, me conta qual que é o teu objetivo de negócio. Não, eu preciso vender o estoque desse produto. Então, assim, me conta mais sobre esse produto. Me conta os atributos que ele tem. Então, bora lá, vamos desenvolver um roteiro para a gente conseguir ajudar você a vender esse produto, essa coleção. Então, acho que essa vontade do criador também de sentar na mesa para debater sobre os desafios da marca tem sido visto com cada vez mais bons olhos, né? E essa perspectiva de quem está vendo que o conteúdo, o post, ele não é feito só porque a marca te notou e ela quer engajamento. Tem resultado de negócio na mesa e precisa ser provado. E muita gente agora também está virando a própria marca, né? Então você tem aí Bruna Tavares, Boca Rosa, né? Camila Coutinho. A Camila Coutinho, que ultrapassa esse lugar de ser somente um influenciador. Sim. E acaba criando produtos de sua marca, né? E aí aí você fala, tá, vou criar um produto então, mas que produto que eu posso criar? Porque já tem tanta gente fazendo maquiagem. Qual que pode ser meu diferencial dentro desse mercado? Olhando para um futuro, olhando para 2025, tem alguma tendência que você acha dentro desse mercado de influenciadores que você fala, nossa, tem um braço aqui que está faltando gente para falar sobre isso, a gente não tem gente com esse perfil, até para inspirar quem está começando, porque às vezes a gente, né, tem esse perfil, não sabe. Sim. Não se descobriu ainda. Vou dar duas dicas aqui. A primeira delas é sobre que categoria, que território a gente
Está precisando ter cada vez mais pessoas conversando e criando conteúdo sobre isso? Bom, já tem gente criando conteúdo sobre muitas coisas. Mas tem uma que é bastante específica e muito humana, que é sobre relações. Relações amorosas, relações entre famílias, relações de amigos e amigas. A amizade feminina é um tema que tem sido bastante debatido. Então, tudo que se diz respeito a relações humanas são coisas que hoje carecem muito de bons conteúdos. E não só conteúdo de sketches de humor, isso é muito legal, isso já tem bastante, mas que tragam pra gente insumos para que a gente consiga aprender a se relacionar cada vez mais. Passamos muito tempo nos relacionando com as pessoas através de telas, né, Anne? E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de dar um feedback, de ter uma conversa difícil com alguém, de lidar com a humanidade que tem na gente. Então, acho que tem um episódio do Dane-se, inclusive, que o título é Precisamos Ter uma Conversa Difícil, que fala um pouco sobre isso. E aí, quando você fala de relações, gente, a gente não tá falando de coach de relacionamento também não, tá? Porque isso também já tá cheio. A gente tá falando de olho no olho, a gente tá falando de pegar, de abraçar, de estar junto, que é uma coisa cada vez mais rara, né? E que essa nova geração... Sofrendo ainda mais. Sofre ainda mais. Então, pensa em fazer conteúdo sobre relacionamento para Gen Z, né? Que usa muitas vezes a tecnologia como acesso para essa comunicação, mas que também já tá vendo que não é só por aí. Então, acho que relações é um tema que vai ganhar cada vez mais espaço, porque por mais que a inteligência artificial avance, a gente continue trabalhando remoto ou híbrido, relações humanas vão ser sempre tendência, não tem como, e a gente precisa ter mais conversa sobre isso. Agora, quanto a produto, tipo, criadores e criadoras lançando seus produtos. Tem um dilema em torno desse tópico, que é o seguinte: a gente tem muitas criadoras e criadores hoje lançando seus produtos, né? Mas tem uma dificuldade muito grande em colocar qualquer produto. Isso não é para o influenciador, essa dificuldade. Isso é para qualquer pessoa que queira lançar uma linha de shampoos, uma linha de esmaltes, qualquer coisa. Que é o desafio de fazer esse produto ter qualidade. Isso não é um desafio posto na mesa das influenciadoras, por mais que esse esteja sendo o tema do momento, né? O produto com defeito, a cartela de cor que não é adequada para a população, todos os casos que a gente tem visto. Esse vai ser um desafio posto na mesa de qualquer pessoa que queira empreender e lançar um produto no mercado. O ponto lembra que a gente falou da saúde mental, da exposição? Vai ser mais difícil para uma influenciadora e para um influenciador. Por quê? Porque ele expõe isso no dia a dia, ele conta toda essa história, então ele tem que ser mais cuidadoso no lançamento desse produto. E se ele não tiver esse cuidado, a comunidade vai cobrar. E mais que isso, não só a comunidade, mas o potencial consumidor do produto dele também vai reclamar, porque a relação que a gente chama de parasocial, Anne, que é uma relação que a gente constrói com alguém na internet, mesmo que a gente não a conheça, e é quase como se você fosse melhor amiga da Boca Rosa, mas você nunca viu. Por quê? Porque essa relação, chama academicamente de relação parasocial, eu crio um vínculo com essa pessoa. Por quê? Porque ela abriu esse espaço para conversar comigo e eu converso com ela, ainda que ela não saiba quem eu sou. E que tem essa relação acontecendo ali. Então, quando existem relações parasociais, você tem que ser mais cuidadoso, porque a sua comunidade espera muito de você. Ela espera muito e ela espera que você seja cuidadoso o suficiente com o que você defende, com o que você costuma falar. Se você fala sobre acesso e diversidade, o seu produto precisa expressar isso. Se você fala sobre preço e qualidade num produto só, você não pode lançar um produto que não seja acessível e assim por diante. Lembrar que assim, o desafio de pôr um produto com qualidade no mercado está na mão de qualquer empreendedor, mas o dos influenciadores vai ser ainda mais forte por conta das relações parasociais. Relações parasociais, tá vendo, gente? Nada como um boteco para ter essas relações parasociais. O boteco tá na moda, é onde você senta, você olha no olho, conversa, e toca, abraça, ri, chora, tudo no boteco e cria memórias incríveis, inclusive no boteco. É verdade. Ana, eu poderia, assim, ficar aqui conversando com você horas, tá? Porque, assim, tem 2 páginas de roteiro que eu fiz aqui, eu só falei com você aqui tudo que tá vindo na minha cabeça. Vou ter que te chamar de novo em algum outro momento, porque esse é um assunto que sempre rende, né? E eu acho que hoje a gente conseguiu já desmistificar um pouco desse mundo de influenciadores. E na nossa mesa de boteco, Ana, tem a nossa bolacha de chopp do Dane-se. Atrás da nossa bolacha de chopp tem uma frase do Dane-se. Eu gostaria que você lesse sua frase e comentasse ela, Ana. Tá bem. A minha frase é: a paz que você procura
está no dane-se, que você não diz. Nossa, que forte, Anne. A paz que você procura está no dane-se que você não diz. Se a gente olhar para os criadores de conteúdo, Anne, e pensar a quantidade a falta de planejamento, muitas vezes, de fazer um trabalho, faz com que muitos deles acabem aceitando trabalhos que ele não gostaria de fazer, mas ele precisa fazer para continuar fazendo o sonho dele estar vivo. E muitas vezes falta um dane-se nessas pessoas, que é tipo, não, isso aqui eu não vou fazer. É melhor eu não dar bola para isso aqui. Deixa eu seguir meu caminho aqui, porque eu vou conseguir fazer meu negócio funcionar assim, sem ter que desviar. Então, às vezes vale um dane-se bem ali. dado. É isso. Muito bom. Passa, obrigada, viu? Querida, Obrigada por ter aceitado meu convite, por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que você gostou desse papo, viu? Porque eu amei. Então, se você está aqui, se gosta de mim, gostou desse papo com a Passa, já deixa seu comentário aí, seu like, se inscreve no canal, envia esse episódio pra galera que está pensando em desistir de tudo para viver de influencer. O buraco é mais embaixo. Gente, calma lá. Vamos pensar direito e vamos se programar, planejar para aí sim você poder brilhar e ter um futuro incrível, independente da área que você escolher. É isso. Obrigada pela sua companhia, um beijo e até semana que vem. Beijo, beijo.